sido dado mais atenção a isso. As coisas, para mudar, elas demoram bastante tempo, não são do dia para a noite também, né? Professor, temos um exemplo também que eu vou comentar com o senhor. Hum, A nossa amiga da classe, a Julie Endel, quando é, a gente começou a estudar na turma, é, eu troquei umas ideias com ela, para o senhor ter uma ideia. Eu não, acho que também vai passar a vida toda, eu não vou esquecer disso. é, Meu irmão estava com depressão, estava tomando um monte de medicamento e não resolvia. Aí a Julie Endel, que é um anjo na minha vida, nossa, pensa na pessoa top, ela indicou, comentou comigo que ela usou tudo e eu passei pro meu irmão o Valessone, que é uma dosagem maior de valeriana, é, e ele começou a ministrar, aí cuidamos da alimentação dele e tudo. O cara voltou à vida normal, professor. pois é. E E, a é. Ju também partindo para um medicamento natural, né? E sem precisar se intoxicar, entre aspas, né, com alguns produtos químicos É. mais complicados. Aí a Júlia não falou nada até agora, tá ali quietinha. Bom dia, Ju. Bom, mas Bom vamos lá. dia. Olha, o elogio desse de manhã cedo já não é para Né? Já ganhei meu não é para dia. qualquer um, né? Igual diz o ditado da molecada, eu devo uma pedra para Ju. Legal. Mas vamos lá, então. Bora. Deixa eu colocar o material aqui para a gente começar. Primeiro, eu preciso relembrar um pouquinho da aula passada, porque tem uma ligação bastante grande com a aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre a estratégia. Está aparecendo alguma coisa aí para vocês? Deixa eu colocar aqui. Apareceu agora, professor. Apareceu? Tá. NASF. Isso. Então, assim, resgatando um pouquinho da aula passada, a gente falou da estratégia da saúde da família, que era conhecido como Programa da Saúde da Família, depois foi aumentado, expandido, eles mudaram o nome para estratégia. Mas eu sempre esqueço e falo programa. Que basicamente é um tipo de programa onde a unidade de saúde mantém um grupo de profissionais, inclusive médico, enfermeiro, agente comunitário, auxiliar de enfermagem e outros profissionais que, dependendo do caso, entra o farmacêutico. E esse grupo, ou esses grupos, dependendo da população que vai ser atendida, do número de pessoas e tudo mais, vai atender aí várias diferentes famílias. O próprio nome já diz, né? Programa de... Meu Deus, me fugiu a palavra agora. Saúde da família, né? Então, voltado para a família, para atendimento da família inteira e não das pessoas individualmente. Então, é um programa onde as pessoas acabam tendo uma ligação maior, e os profissionais também acabam tendo uma ligação maior com essas famílias que são atendidas. Então, existe todo um processo, as famílias são convidadas, quem quiser participar, participa, e daí tem toda uma atenção para essa família. E o interessante, assim, né, é que, por exemplo, um médico acaba conhecendo mais uma família, então ele acaba tendo até um pouco daquilo que acontecia muito antigamente, né, que o médico da família ia na casa da pessoa, tudo mais, aqui acaba acontecendo da mesma forma, existe um contato maior, então se conhece mais, de forma mais profunda as famílias e dá, então, para se fazer um trabalho bem melhor, né, um trabalho no núcleo familiar e, no final das contas, na própria comunidade, porque, como se acompanham muitas famílias, vai se percebendo os problemas que as famílias têm, e às vezes são muitos problemas semelhantes, que às vezes estão ligados a situações comuns, como falta de
de água encanada, falta de esgoto, falta de algum tipo de condição, né, que o próprio município pode, de repente, sanar, baseado nas informações que esse grupo acaba coletando das famílias. E eles vão, fazem visita em casa, o médico vai na casa, o farmacêutico vai na casa das pessoas, e tem os agentes comunitários que são os que mais frequentam as casas das pessoas. Então, existe uma ligação bem grande entre a unidade de saúde, né, e os seus componentes e as famílias. Então, acaba tendo uma ligação maior e isso acaba trazendo um resultado muito melhor. Certo? Então, isso, relembrando a aula passada, esse programa existe e cada um ali tem a sua função, né? Mas é uma função, digamos assim, mais básica. Eles trabalham com a atenção primária no seu, digamos assim, na sua essência. E perceberam, então, que esse programa é interessante, traz bons resultados, mas faltava alguma coisa. Então, a partir disso, começaram a ver o que mais que pode ser feito para melhorar ainda mais esse programa. E daí chegaram à conclusão de que a criação do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, pessoal que, nossa, eu nunca vi, mas pessoal que trabalha no serviço público, na área da saúde, adora uma sigla, né? Núcleo de Apoio à Saúde da Família, sigla NASF. Então, esse programa, né, foi um programa que foi criado para abranger o que estava sendo feito pelo Programa Saúde da Família e, ao mesmo tempo, aumentar a importância e aumentar, de alguma forma, como é que eu posso explicar para vocês? A abrangência desse programa. Então, por exemplo, perceberam que algumas coisas o próprio programa Saúde da Família não poderia fazer sozinho, né? Porém, com esse núcleo dando esse apoio, eles poderiam aumentar, inclusive, o leque de opções para as pessoas que, de alguma forma, trouxesse melhoria para a saúde. A gente já vai ver, então, que outros profissionais que foram incluídos, que áreas de atuação foram incluídas, para vocês entenderem melhor como que se aumenta, nesse caso, a abrangência do programa Saúde da Família. Porque a partir do momento que foi criado esse núcleo de apoio à saúde da família, ocorreu um aumento do leque de serviços prestados para esses grupos. Então, aquela família acompanhada pelo programa Saúde da Família, de repente passou a ter mais opções. Então, não é só o médico acompanhando as doenças, né? De repente, o médico acredita que talvez um tipo de serviço diferente oferecido poderia trazer mais saúde para um componente da família, por exemplo. Sei lá, atividade física. Então, o médico saúde da família recomendaria atividade física para aquele paciente e dentro desse programa do NASF teria pessoal da área de educação física para acompanhar essas pessoas. E assim por diante. Então, na verdade, aumentando o leque de serviços, pensando exatamente na busca, né, de qualidade de vida melhor. Então, isso foi criado em 2008, e lá no final da aula eu vou trazer uma notícia para vocês, não muito legal, mas eu deixo uma para o final. Então, 2008 foi o ano de criação. Portaria 154 de 2008, tal, criou o NASF. Objetivo, então. Então, são equipes de saúde que são criadas. Essas equipes de saúde são de profissionais de diversas áreas.
Então, para que realmente faça essa ampliação da abrangência do escopo de ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, ou seja, resumindo, aumentando as opções de serviços e tratamentos para a população, para que elas realmente consigam atingir o objetivo de ou melhoria da saúde, ou manutenção da saúde e tudo mais, né? Então, com o auxílio desses serviços e dessas atividades. E assim, a gente tem esse programa, então, sendo um programa de apoio para a estratégia Saúde da Família, para o programa Saúde da Família. Então, seria um tipo de programa complementar ao programa Saúde da Família. Ele viria para auxiliar, para melhorar o trabalho do programa Saúde da Família. Então, seria esse o objetivo principal dele. Por isso que ele foi criado. Então, como foi falado, o NASF ele é criado e se constitui de vários profissionais diferentes, né, cada um com as suas características, trazendo o seu conhecimento para trazer melhorias para essa população abrangida pelo Programa Saúde da Família. Então, é mais ou menos a mesma coisa que o Programa de Saúde da Família. Então, a unidade de saúde, ela tem uma abrangência ali, né? Então, digamos que a unidade de saúde X lá, ela abrange uma determinada comunidade, então o NASF acaba abrangendo a mesma comunidade. Então, aquelas pessoas daquela comunidade, elas vão ter o atendimento dentro da mesma unidade de saúde que está o programa de saúde da família. Então, não não seria um programa diferente na sua abrangência. A abrangência é a mesma. Se o NASF está instalado lá na unidade de saúde, sei lá, Ouvidor Pardinho, aqui de Curitiba, a abrangência para aquela comunidade que é atendida por aquela unidade de saúde e para aquela comunidade que está sendo atendida pelo Programa de Saúde da Família, tá certo? Então, tá ligado com a mesma comunidade. O NASF, cada núcleo que a gente tem de atendimento na unidade de saúde X, não é uma coisa mais abrangente. Então, cada unidade deveria, né, se a unidade achar necessário, se o município achar necessário, deveria, então, ter o seu próprio NASF. A forma de funcionamento seria, pelo fato de ser na mesma unidade, né, seria no mesmo horário de atendimento do Programa Saúde da Família. Então, eles trabalham em conjunto, em paralelo. Não pode ter diferença, né? Tipo, o programa Saúde da Família o pessoal trabalha só de manhã e o NASF só à tarde. Não, tem que ser tudo em conjunto, né? Se de repente um componente de uma família que é atendido lá pelo Saúde da Família faz uma consulta com o médico já fala assim, você vai precisar fazer acupuntura. Nós temos um acupunturista aqui, então ele já encaminha diretamente para o acupunturista que está ali atendendo naquele horário. Aí, claro, né, marca para fazer, mas já o contato já é direto, os profissionais já estão ali ao mesmo tempo. Então, assim, normalmente o atendimento dentro das unidades de saúde é de horário comercial e os funcionários fazem 40 horas, né? A gente tem algumas exceções, no caso dos médicos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que ao invés de ter um profissional trabalhando 40 horas, são 2 profissionais diferentes. Aqui está muito ligado com a questão do próprio trabalho desses profissionais, que muitas vezes eles alternam, né? Médico, por exemplo, tem médico que trabalha em unidade de saúde em um período e depois ele tem sua clínica, seu hospital. Tem vários trabalhos diferentes, né? Então, para facilitar, inclusive, a contratação,
se dá preferência por se ter 2 médicos com carga horária de 20 horas. É mais fácil de se conseguir. Mesma coisa fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Geralmente eles trabalham em clínicas próprias ou de outros, né? Mas geralmente eles atuam em vários pontos diferentes. E dessa forma, então, fica muito mais fácil fazer a contratação do que fazer a contratação de 40 horas semanais. Os outros profissionais são contratados 40 horas. É importante que vocês entendam que existem 2 tipos de NASF, o chamado NASF 1 e o NASF 2. Eles têm diferenças em relação à população que é atendida, e então, se tem uma população maior atendida, os profissionais e os diferentes tipos de profissionais são maiores em quantidade do que os que têm, então, uma população menor para atender. Falando do NASF 1, então, a gente pode dizer que tem ali a característica que o NASF 1 tem que realizar suas atividades vinculadas a, no mínimo, 8 e, no máximo, 20 equipes de saúde da família. Então, lembrando, a equipe de saúde da família, cada uma delas vai trabalhar com uma equipe aí de um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, 4 a 6 agentes comunitários e mais profissionais que sejam necessários, dentista, farmacêutico e outros. Então, cada uma dessas equipes de saúde da família tem esse número aí de profissionais envolvidos. Então, Ô, professor, Oi. deixa eu comentar com o senhor. O senhor já viu aquele trabalho do SAD, que tem no Hospital Idoso, aqui no Pinheirinho? Qual que é o trabalho? Sistema de atendimento ao idoso em casa. Sim, sim. Uhum. É muito interessante. Ele tá englobado nesse NASF também? É o mesmo padrão? É a mesma, mas é mais ou menos a mesma coisa. Seria mais ou menos a mesma coisa. Só que a diferença é que não está vinculado à uma unidade de saúde, mas está vinculado aos pacientes do hospital, né? Então é um trabalho feito de uma forma um pouquinho diferente, porque ao invés de ser na comunidade, é num grupo especial, né? Um grupo de pessoas que estiveram internadas dentro do hospital. Mas as características é a mesma, vamos dizer As assim. mesmas, é as mesmas. É o acompanhamento em casa, tudo mais, é um trabalho muito legal. Né? Tem um Muito legal médico mesmo. responsável. Eu tive, durante uns 20 dias, esse tratamento, né? Com meu pai. Aham, aham. Muito top. E depois eles continuaram acompanhando em casa, depois do... Na verdade, meu pai teve um AVC, ficou 32 dias no Angelina Caron, Aham, e daí ele veio para casa num estado já constatado asepsia, né? aham, Asepsia, aham. e já veio com... Não, ele não recuperou a, a... A infecção? Oi? A infecção? Não, ele não recuperou. Ele saiu do hospital, fez cirurgia grande na cabeça, tudo, Entendi. mas ele não recuperou a consciência, né? Ah, entendi. E daí nós teve até uma aluna da faculdade aí, da área de enfermagem, não sei se o senhor conhece a Aula também. Ela me encaminhou para lá e daí nós teve atendimento deles durante 17, 18 dias que meu pai ficou em casa, né? Aham, E foi muito bacana, o professor médico, tem um médico responsável, aí tem os enfermeiros lá, o enfermeiro padrão responsável, acompanhado aham. dos técnicos, nutricionista teve fisioterapeuta. Nossa, Uhum. foi... E o farmacêutico também, ele acompanha quando tem necessidade. Não sei se foi o caso, mas em paciente que está tomando muito medicamento, os farmacêuticos de lá, eles vão até a residência, fazem o levantamento de todos os medicamentos. É bem interessante, porque eles fazem não só o levantamento do que a pessoa está tomando, como que ela está tomando, para ver se ela está tomando certo, se está tendo reação adversa e tudo mais,
mas eles buscam até entender como que as pessoas guardam os medicamentos, para ver se não estão guardando nos Sim, lugares errados, tudo mais. É bem legal o trabalho e deles. eles cuidavam de tudo, até do material de higiene, assim, professores deram feedback, tudo, tudo, tudo. Aham. É muito legal esse trabalho deles. E Nossa, é muito parecido com esse trabalho da saúde da família, só que, né, eles adaptaram para uma outra realidade, que é a realidade dos idosos, que olha, é, professor, por ser um serviço público, eu vou falar para o senhor que é uma excelência top demais. sim, e eu concordo com você. Eu fiz o trabalho lá dentro e eu fiquei assim, porque antes de eu fazer esse trabalho, eu só tinha ouvido falar, nunca tinha entrado no hospital, não sabia como é que a coisa funcionava. Nossa, eu achei assim uma coisa de primeiro mundo mesmo, É, uma coisa de referência. Todo mundo, eu acho que tinha que conhecer para ver que quando, porque é um serviço público, né? Quando o serviço público é feito de maneira correta e tudo mais, ele funciona e funciona muito bem. E lá é é, um exemplo. a nossa colega, para o senhor ter uma ideia, ela trabalhava só na área de injetáveis, ministração de antibióticos injetáveis, para o senhor ter uma ideia. Aham, Ela trabalha num carro à parte, né? aham, E o pessoal que tem necessita de administração de injetáveis, antibióticos injetáveis, ela comentou comigo. Não aham, lembro bem tudo que ela faz, mas o foco dela é só esse, para o senhor ter uma ideia. Eu achava interessante. Fazia visita, tipo, diária nas casas, para tudo que é lado, professor. Interessante aham, demais. aham. Nossa, e a grande vantagem disso tudo, sabe o que que é? É que é uma forma até de economia, Sim, porque o que acontece quando tem esse acompanhamento depois que o paciente sai do hospital, acaba sendo muito mais barato, né, você enviar os funcionários lá, ter o gasto para que os funcionários vão até as residências e tudo mais, mas o gasto é muito menor do que pode acontecer como consequência, né, quando o paciente já está em casa, de uma a internação, doença né, professor? regredir, exatamente, ele voltar, e daí, cada dia de internação é muito mais do que uma diária de hotel, diária de hotel de luxo, né? Então, é muito mais barato para o município, nesse caso, fazer esse programa, fazer essa, esse tipo de atividade, do que esperar o paciente reinternar. Então, é muito legal. Pena que não é todo gestor que pensa dessa forma, porque se fosse, a gente tinha um país bem diferente em relação à nossa saúde. Mas, enfim, né, as coisas têm que sendo mudadas aos poucos. Eu acho que esse hospital, como um exemplo, né, uma referência, ele pode ser copiado aí pelo país inteiro e, de repente, aos poucos, ir mudando essa mentalidade. Vamos ver, né? Mas vamos voltar aqui, então. Então, o NASF 1, a gente tem aí esse DASF, né, ele pode acompanhar, então, entre 8 e 20 equipes. Dentro de uma unidade de saúde grande, com uma grande abrangência, pode ser que a gente tenha aí várias equipes que cheguem aí nessa conta de 8 até 20 equipes de saúde. Mas são, geralmente, aquelas que têm uma área de abrangência muito grande. Não é toda unidade de saúde que entraria dentro desse grupo, porque, na verdade, isso é para município grande, para grandes abrangências. No caso, existe um caso específico que a própria legislação falava, que dizia o seguinte: municípios com menos equipes poderão se unir para implantar um NASF 1. Então, assim, município pequeno, que tem uma população pequena, tem lá suas unidades de saúde, tem lá suas equipes do Programa Saúde da Família, mas que não chegam a essa quantia aí de 8 até 20 equipes, porque cada equipe pode, cada uma das equipes de programação da família pode abranger até 4.500 pessoas. Então, é uma população muito grande para a gente atingir 20 equipes, né? Mas a legislação daria essa possibilidade. O município mesmo, unindo todas as suas unidades de saúde, não tem toda essa
quantia de equipes, aí no mínimo 8, para conseguir montar o NASF-1. Então, a própria legislação diz, não, então, municípios vizinhos podem se juntar, de repente, e montar um núcleo específico que abranja e atenda todas essas regiões. Daí acaba saindo um pouco da questão de cada unidade de saúde ter o seu NASF, né, para que isso tenha uma abrangência maior. Cada município ou cada grupo de municípios tem uma abrangência maior. Então, é bastante maleável isso, né? Então, existe a possibilidade de, desde que se atenda essa regra de 8 até 20 equipes de saúde, beleza. A forma de fazer é bastante maleável. E por que é interessante a gente ter o NASF-1 em relação ao NASF-2? Porque no NASF-1 a possibilidade de ter diferentes profissionais é maior. Então, na própria regra, diz que o NASF-1 deve ser composto por, no mínimo, 5 profissionais de nível superior de diferentes ocupações, dentre as que estão colocadas na listagem que eu vou mostrar agora. Então, uma listagem grande, né? Então, dentro do NASF pode ter médico acupunturista, assistente social, profissional de educação física, nós, farmacêuticos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ginecologista, homeopata, nutricionista, pediatra, psicólogo, psiquiatra e terapeuta ocupacional. Ah, mas o farmacêutico já não pode participar lá do programa Saúde da Família? Pode. O que ele faz lá? Lá ele vai trabalhar com a questão do medicamento, então, vai trabalhar diretamente com as comunidades, diretamente com os medicamentos, o que elas utilizam, a forma como elas estão utilizando, avaliando isso, indo na casa das pessoas, ver como que eles estão utilizando os medicamentos. Aqui, o farmacêutico do NASF, ele trabalharia de uma forma um pouco diferente, ele trabalharia mais com a questão da assistência farmacêutica como um todo. Então, ele teria uma função mais voltada à questão daquele ciclo da assistência farmacêutica mesmo. Então, mais trabalhando com a área, a questão de armazenamento, distribuição, do que realmente indo lá, direto no paciente, verificando o que ele toma de medicamento e assim por diante. Então, seria um trabalho mais abrangente, pensando mais na comunidade como um todo do que no paciente individual. Mas os profissionais, então, que podem fazer parte do NASF-1 são esses. Então, vejam como poderia trazer melhorias bastante grandes para o programa Saúde da Família, né? De repente, o médico da saúde da família percebe que tem um paciente de uma família que ele está acompanhando que precisa de fisioterapia. Então, já se encaminharia o paciente diretamente para o serviço de fisioterapia do NASF. Não encaminhamento diverso, como é feito quando não existe o programa Saúde da Família. Precisa de algum tipo de tratamento alternativo, vamos dizer, não, a gente não chama alternativo porque eles são reconhecidos oficialmente, né, são tratamentos oficiais, podemos dizer que são tratamentos complementares. Por exemplo, precisa de acupuntura, precisa de homeopatia, né, o médico quer recomendar, então já indica para o médico homeopata, já indica para o médico acupunturista. Então é um trabalho muito legal. E isso complementa bastante, né, o trabalho do programa Saúde da Família. Então, o NASF veio para fazer essa complementação, para dar mais opções para o tratamento das pessoas, para melhoria de saúde das pessoas, melhoria de vida das pessoas, e, né, trazer, então, coisas boas para essas comunidades. Esse é o NASF-1.
O NASF2 é quando se tem poucas equipes de saúde da família, aí, então, entre 3 e 8 equipes, então, pode-se criar um NASF2. Então, ele vai atender uma, uma população menor, né? Um grupo de equipes lá do Programa Saúde da Família menor, então, indica que é uma população menor. E daí a própria legislação fala que municípios que tenham densidade abaixo de 10 habitantes por quilômetro quadrado é que podem, então, fazer a implantação do NASF2. Então, o NASF2 seria como um mini NASF1, uma quantidade menor de profissionais, mas que venham atender a necessidade dessa população que também é menor. NASF2 composto por no mínimo 3 profissionais de nível superior e ocupações não coincidentes entre as listadas a seguir. Então, vejam que já diminui bastante, né, os diferentes serviços que podem ser prestados. Mas, da mesma forma, engloba aí uma grande e variada opção de serviços, né? Não tem tantos serviços como no NASF1, mas trazem, né, bastante opção para essas populações. Então, dessa forma, a gente tem, então, populações maiores NASF1 com mais opções, populações menores NASF2 com menos opções, mas não querendo dizer que é um serviço pior, não. Um serviço mais adequado mesmo para uma população menor. Áreas estratégicas, então, de ação, né, atividade física, práticas corporais, então, trazer para essas comunidades atividades físicas para que eles possam ter melhoria de qualidade de vida, práticas integrativas e complementares, então, por exemplo, a questão da acupuntura, né, que a gente chama de uma prática integrativa, dá essa possibilidade desse tipo de tratamento, questões de reabilitação, então, voltado à questão da fisioterapia e tudo mais, alimentação e nutrição, assistência farmacêutica, serviço social, saúde mental, saúde da criança, da mulher, saúde do idoso, ou seja, traz muita vantagem para todas essas áreas, né? Então, toda esses profissionais atuando para dentro dessas áreas colocadas aqui, nossa, eles trazem uma melhoria de qualidade de vida para a população que está sendo atendida, assim, fantástica. Característica de atuação. Uma coisa importante, não é a porta de entrada do sistema de saúde. Então, tipo, as pessoas não entram para o sistema de saúde por esse tipo de programa. Elas têm que entrar para o serviço de saúde da forma normal, se cadastrando lá na sua unidade de saúde e tudo mais, e depois ela sendo da comunidade em um determinado momento, quando for possível, algum agente comunitário vai entrar em contato com essa pessoa que se cadastrou e começou a fazer a utilização do serviço da unidade de saúde, ela vai entrar em contato, verificar se a pessoa quer fazer parte do saúde da família. Se a pessoa quiser fazer parte da saúde da família, tem todo o processo que foi visto na aula anterior, né? E depois disso, sim, que ela acaba fazendo parte disso. Mas ela não vai simplesmente, hoje eu vou me cadastrar lá na unidade de saúde e já quero fazer parte do programa Saúde da Família, quero ter todas as vantagens que o NASF traz para a gente. Não. Não é assim que funciona. Da mesma forma que ali no Hospital do Idoso, não adianta você ser idoso e chegar lá na porta e dizer, eu quero me internar. Não, você só consegue ser internado lá se você for encaminhado
por um outro serviço de saúde. Então, não existe essa entrada direta, assim. Atua de forma integrada com a rede de serviços de saúde a partir das demandas identificadas em conjunto com as equipes de saúde da família. Então, né, as equipes de saúde da família que vão identificar quais são as necessidades e dizer, precisamos, né, de fisioterapeuta, precisamos da ação dos farmacêuticos e assim por diante. Claro, esses profissionais, eles já existem de uma forma geral, eles já existem dentro do serviço público, né? Então, eles já estão atuando lá. E eles são chamados para fazer parte desse programa. Então, digamos que tenha lá um farmacêutico que já trabalhava na unidade de saúde, mas ele fazia atendimento geral. Ele foi convidado a fazer parte ou foi convocado, né, a fazer parte do programa Saúde da Família, e daí ele volta o seu trabalho para isso, tá certo? Então, na verdade, o trabalho é um trabalho que já está acontecendo, né, o profissional já está ali, muitas vezes, às vezes precisa contratar, claro, mas muitas vezes ele já está ali, ele só volta o seu trabalho para esse programa. E o NASF, ele prevê a revisão da prática de encaminhamento com base nos processos de referência e contra-referência. O que é esse encaminhamento com base nos processos de referência e contra-referência? Quando a gente fala dentro do serviço público, um encaminhamento, né, de referência, por exemplo, são aqueles que ocorre o encaminhamento do paciente para, digamos assim, serviços mais complexos, serviços que não são possíveis serem realizados dentro de uma unidade de saúde. Então, esses são os de referência que se fala. Então, é quando o que é necessário ser feito para a melhoria da saúde do paciente já não comporta mais dentro de uma unidade de saúde, precisa, né, ser encaminhado para um hospital, ser encaminhado para um outro serviço mais complexo. E o contra-referência seria aquele encaminhamento de complexidade menor, tal, que pode ser feito dentro da unidade de saúde. E o que diz, então, esse item anterior? Prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contra-referência. Ou seja, eles têm, né, pelo fato de ter um leque maior de profissionais atuando ali dentro da unidade de saúde, junto com o programa Saúde da Família, esse tipo de encaminhamento pode ser revisto, né? Porque se você tem mais profissionais ali, de repente tinha uma situação de que se não tivesse o NASF, um determinado paciente teria que ser encaminhado para um hospital, por exemplo, pode ser que com o NASF tenha um profissional ali dentro e tenha recursos para que ele possa ser atendido ali dentro. Então, ocorre essa questão da revisão, né? Nem sempre, nesses casos, nem sempre aquele caso que o paciente obrigatoriamente teria que sair da unidade de saúde e ir para um local mais complexo, tendo os NASF talvez não seja necessário. Então, pode ter essa revisão, pode ter essa maleabilidade. Infelizmente, né, ocorreu no ano de 2020, lá em final de janeiro de 2020, a gente teve o comunicado do Ministério da Saúde que o NASF, de uma certa forma, assim, ele deixa de existir da forma como ele era até então. Então, foi lançada uma nota técnica, nessa nota técnica, o Ministério da Saúde fala que acaba com a obrigatoriedade das equipes multidisciplinares estarem vinculadas ao modelo do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Ou seja, tudo isso que a gente viu, né, quais são os profissionais do NASF 1, quais são os profissionais do NASF 2, deixam de existir dessa forma, não é mais a obrigatoriedade de se ter 5
no mínimo para o NASF1, 3 para o NASF2, e não necessariamente tem que ser um daqueles profissionais que está relacionado no grupo do NASF1, no grupo do NASF2. Na verdade, essa legislação, ela dá liberdade para os gestores criarem as suas equipes como quiserem. E muita gente vê isso como um encerramento do NASF, né? O NASF sendo acabado. Na verdade, o que a gente tem visto, né, já se passou 1 ano e pouquinho, é que os núcleos que existiam continuam a existir da mesma forma, os que estão sendo criados, eles estão sendo criados com uma liberdade maior, mas eles estão acontecendo da mesma forma. Então, é muito pouco tempo para a gente falar alguma coisa, acabaram com o NASF e tudo mais, porque o que existia continua existindo e o que está sendo criado está, né, sendo adaptado. O interessante é que está sendo criado, né? Não deixou de ser criado novos núcleos, nada disso. Talvez um pouquinho diferentes, com menos profissionais, né? Com outros profissionais que, de repente, até possam ser detectados para determinados locais que talvez um outro profissional que não tivesse relacionado ali fosse mais interessante. Então, na verdade, está tendo uma mudança. A gente não sabe exatamente onde que isso vai dar, o que vai acontecer lá na frente, porque é muito recente ainda. Mas eu vejo que seria uma pena se realmente todo esse trabalho que vem sendo feito desde 2008 simplesmente deixasse de existir, né? Se viesse realmente uma norma que falasse assim, não existe mais um NASF, acabem com esse programa porque ele deixa de existir a partir de hoje. Aí sim seria uma coisa, uma tragédia. Mas, pelo menos por enquanto, a gente está vendo que não está tendo tanta mudança assim. Mas não dá para a gente falar muita coisa por enquanto, porque a gente está com 1 ano e pouquinho só de mudança. Vai precisar mais tempo para a gente ter uma noção maior do que realmente vai acontecer. Mas seria uma pena se, por um acaso, isso viesse a acontecer. E é isso por hoje. Alguma dúvida, alguma coisa? Tá tranquilo, professor. Beleza. Hoje, na questãozinha para verificar a frequência, eu coloquei só uma solicitação e nem coloquei material complementar, porque nem tem material complementar voltado exatamente ao assunto que eu pedi para ser colocado, tá? Então, eu nem coloquei material complementar hoje, tá bom? Não tem artigo, não tem nada. Tá legal? É só a perguntinha e acabou. E é uma resposta que está muito ligada ao entendimento de vocês. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Bom Então, final tá de bom. semana. Bom final de semana para vocês também e até a semana que vem. Semana que vem é feriado? Não disseram ainda se vai ser recesso na sexta. Eles não Porque confirmaram ainda. na quinta né? Normalmente daí na sexta é recesso, né? Mas eles não Geralmente. confirmaram ainda. Beleza. Porque o calendário não tá como recesso ainda. Não tá? Tá. Então, assim, até sexta que vem ou até a outra, se por um acaso for Então, até. recesso. Até. Bom final de Tchau, semana. tchau. Obrigado. Obrigada. Você também. Tchau.